Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Elias, sejam bem-vindos ao canal. Já imaginou você atingir a capacidade máxima do seu cérebro? Você conseguir falar em outra língua de uma maneira nativa? Já pensou que sabendo outra língua você consegue mais contatos, mais networking e através disso você consegue mais coisas na sua vida? Você gostaria de mudar de vida? Então fique atento, pois neste vídeo eu vou falar os 10 motivos que podem fazer com que sua vida mude caso você saiba inglês, ok? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro, sou professor de inglês há 8 anos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, que é bem polêmico, né? Quais seriam os benefícios de aprender inglês? O porquê o inglês pode mudar a minha vida? Então, primeiramente, o primeiro motivo, e que é muito válido nessa situação, é que o inglês ele vai expandir sua capacidade cerebral. Então, pesquisas sobre aprender uma segunda língua já foram feitas e que indicavam que pessoas que aprendem um segundo idioma, ou seja, que são bilíngues ou até poliglotas, eles possuem uma capacidade cerebral um pouco mais aguçada. Então, desta maneira, você teria a possibilidade de ser mais inteligente. Então, basicamente é isso. Então, esse também é o segundo motivo. Você acaba ficando mais inteligente e criativo. Nas minhas aulas, eu tenho um exercício chamado Storytelling, que eu faço com que os alunos usem sua criatividade para montar histórias. E isso cria um senso de criatividade, desenvolve isso de uma maneira impressionante, ok? Muitos deles relatam, cara, professor, depois desse exercício eu comecei a ficar muito mais criativo, eu consigo criar cenários na minha cabeça. Cuidado para não ficar esquizofrênico, né? Claro. Mas assim, você consegue criar cenários na sua mente e de possibilidades que podem acontecer, ok? No futuro, coisas que você imagina sobre o passado, presente e futuro. Então, sua capacidade cerebral ela fica muito mais aguçada e você fica mais inteligente. O terceiro motivo é um acesso direto à fonte de conhecimento, pessoal. Então, como assim? É, Hoje em dia, todas as pesquisas científicas, elas são primeiramente realizadas em inglês, ok? Então, se você quer estar à frente, seja no mundo do trabalho, seja em pesquisas como cientista, ou então em qualquer parte da sua profissão ou vida, você precisa saber inglês, porque assim você vai estar atualizado, você vai saber as tendências, aquilo que está dando certo e como você pode se portar nesse mercado de trabalho, então, no mundo, ok? Então, é outra coisa muito interessante que todos deveriam prestar atenção é nessa questão da fonte de conhecimento, né? Pessoal, quarto motivo. O quarto motivo para você aprender inglês e o porquê o inglês pode mudar a sua vida é a questão de novas oportunidades profissionais. Esse daqui eu acho que todo mundo já está cansado de falar sobre isso, mas sim, é primordial e muito importante o inglês no mercado de trabalho. Hoje em dia, o inglês não é mais um diferencial, ele é essencial, ok? Ele é uma coisa que é como se fosse o Excel de uns anos atrás. Todo mundo tem que ter pelo menos o intermediário, ok? E se você não tiver, infelizmente, você está fora do mercado de trabalho. Então, se você for no LinkedIn, for ver a maior parte das vagas de emprego, todas elas vão requerer, nem que seja um inglês intermediário, para você conseguir se comunicar, beleza? Então, preste atenção aí, porque o inglês faz muita diferença. E claro, se você quer melhorar profissionalmente, você acredita que, sei lá, você não consegue falar, se expressar muito bem, lembre-se que aqui tem o curso da Fluency Academy, isso, o curso da Fluency Academy, onde eu sou professor da plataforma e que está com descontos exclusivos para aqueles que apertarem nesse link aqui abaixo, que é um link de indicação do professor. E quem tem a indicação do professor consegue muito mais descontos, ok? Então vá lá, faça sua inscrição, fale com o atendente da Fluency e assim mude sua vida, mude o jogo. Você vai ter aulas de conversação com professores, pode ser comigo ou com outros professores da plataforma. Tem também o curso do básico até o avançado. Então, se você tem dificuldades ainda com gramática, você pode fazer isso na Fluency. E além disso, um aplicativo de memorização que é muito bom e muito efetivo, ok? Então, bora lá, pessoal. E qual seria agora o quinto motivo, né? Então, o quinto motivo seria networking, ok? O quinto e o sexto, vamos dizer assim, são dois. Então, primeiro, quinto, conexão com novas pessoas e culturas. Então, se você viajar
para outro país, você vai conseguir entender as culturas desses países porque você tem o inglês. Porque, exemplo, se você for para a Alemanha, na Alemanha as pessoas falam alemão, mas você sabia que geralmente a maior parte da população fala inglês? Então você pode aprender sobre outra cultura mesmo não falando a língua daquela cultura. Você pode saber simplesmente pelo fato de saber inglês. Vai para a China, você vai para a Coreia do Sul, qualquer tipo de país você vai precisar do inglês, pois é uma língua universal. E como eu falei, o sexto motivo, networking, contatos. A partir do momento que você acessa essas novas culturas, vão chegar para vocês pessoas novas, com realidades diferentes e com coisas semelhantes com você. Então, imagine que você é, por exemplo, um engenheiro eletricista como eu. Então, eu conheço uma pessoa que é engenheiro eletricista na Alemanha. Cara, o networking é muito bom. Oportunidades de emprego, oportunidades de conhecimento, ok? Então, tudo isso vai fazer diferença no dia a dia, ok? Então, muito importante ter o inglês nesses casos. O outro motivo, que seria agora no motivo número 7, seria a questão de autonomia, pessoal. Autonomia tanto para viagens, como também para você buscar mais conhecimento, você fazer as coisas por conta própria. Então, um exemplo que eu gosto de sempre falar para os meus alunos. Se você está fazendo algum curso aqui no Brasil, seja pago ou seja gratuito, você sempre vai achar melhor lá nos Estados Unidos de modo gratuito. Então, se você for acessar o YouTube da gringa, o YouTube em inglês, ele é muito mais rico em conteúdo, em detalhes. Um dia desses eu vi um curso do JavaScript de 10 horas de formação que mostraram do básico até o avançado. E isso se você souber inglês. Então, você tendo esse conhecimento, você, cara, vive novas experiências, tem mais autonomia, consegue ser um self-taught student, um estudante que consegue aprender por conta própria. Então, isso é muito interessante. Te dá, acho que mais autonomia, né? Outro tipo de coisa que vai acontecer quando você começar a aprender inglês e notar que você se desenvolveu bastante é a questão da confiança. A autoconfiança, ela vai aumentar drasticamente, porque você vai notar que falando o segundo idioma, você se sente mais confiante em questão de capacidades. Ou seja, quando você for aprender qualquer coisa, você vai pensar inconscientemente, eu consigo fazer. Eu já aprendi inglês, eu já fiz isso antes, eu já passei por dificuldades a aprender alguma coisa. Então, isto daqui não é nada para mim. Então, isso é uma mentalidade que você vai criando, uma mentalidade de autoconfiança e também mentalidade de crescimento, ok? Que é muito importante, que também já foi discutido em vários livros ao redor do mundo. Outro tipo de coisa é em questão de saúde. Saúde, pois quando você sabe inglês, você fica mais inteligente, né? Como a gente já viu, sua capacidade cerebral ela aumenta. Isso vai ajudar na sua saúde mental. Quando você ficar mais velho, é um dos motivos eh, eh, de de baixar, né, de certa maneira, crises mentais, tais como Alzheimer ou qualquer outro tipo de doença. Então, a partir do momento que você sabe outra língua, você consegue diminuir as chances de você ter esse tipo de problema no futuro. Ok? Então estude inglês e não se esqueçam aqui da Fluency Academy, se inscrevam agora, ok? Que é muito importante. Outra coisa é uma abertura espiritual e mental para é, o mundo, cara. Você vai começar a entender melhor como funcionam as coisas. Ahn, a partir do momento que você sabe outra língua, você se sente, como eu já falei, mais confiante, mas de uma maneira espiritual você vai se sentir mais leve. E também você começa a pensar de outra maneira. Eu acho que também seria um dos maiores benefícios, é você pensar de outra maneira, é você saber que aquela sua realidade, aquele seu modo de pensar é um, mas existem outros modos de pensar e que não existe um modo certo ou errado. Então, a partir do momento que você aprende outra língua, você cria essa percepção um pouco mais espiritual das coisas. Então, é algo muito esotérico, mas também muito legal, beleza? Então, pessoal, basicamente foi isso.
Então, um vídeo curto aqui para falar dos 10 motivos de o porquê você deveria aprender inglês e o porquê isso pode mudar a sua vida. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, compartilhar com aquele seu amigo que ainda não sabe inglês, ok? Que precisa aprender inglês urgentemente. Temos aqui o curso da Fluency Academy, onde eu sou professor e que você vai ter aulas de conversação para assim aperfeiçoar o seu speaking, ok? Melhorar suas habilidades de comunicação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam, let's go all the way. See you next time. Bye. Have a good one.